dos maiores desafios para a atualidade e para as próximas gerações é a questão ambiental, principalmente a geração de energia para sistemas de produção e consumo, que geram milhares e milhões de toneladas de resíduos sólidos todos os anos. Nosso trabalho se consiste em apresentar para vocês uma possibilidade de transformar boa parte desses resíduos em energia. Você sabia que é possível transformar matéria orgânica em um produto com alto valor energético como o biogás? É possível, por meio do funcionamento de um biodigestor. Imagine-se se pudéssemos usar todo o lixo para gerar biogás, uma fonte sustentável e energia limpa. Mas afinal, o que é um biodigestor e como ocorre essa produção? Os biodigestores são muito simples. Em geral, são construídos utilizando um tanque onde se deposita a matéria orgânica, conhecida como biomassa, que pode ser formada por restos de alimentos, dejetos de animais ou até esgoto, e por uma câmara que se armazena o biogás produzido. Após a construção do biodigestor, precisamos da matéria orgânica, então mãos à obra. Fomos até uma feira livre e recolhemos matéria orgânica, que seria destacadas. Através do alimentador, introduzimos todas as matérias orgânicas na câmara de decomposição. Adicionamos esterco bovino para acelerar o processo, por conta das bactérias presentes no esterco do gado. Agora é só deixar todo o trabalho para as bactérias decompositoras anaeróbicas. O processo ocorre em 4 fases. A primeira fase é a hidrólise, que se consiste na quebra de moléculas maiores, como proteínas, gorduras e carboidratos, em moléculas menores, como ácidos graxos, aminoácidos, dentre outros. A segunda etapa é a acidogênese. Os produtos hidrolisados são usados como fonte de energia e metabolizados no interior de um novo grupo de bactérias, em etanol, acetona, hidrogênio, dióxido de carbono e diversos ácidos orgânicos. A terceira fase é a cetogênese. É o processo pelo qual bactérias conhecidas como acetogênicas produzem, pela oxidação dos produtos gerados na fase anterior. O acetato. O acetato será usado por bactérias metanogênicas, na última fase do processo de formação do biogás. Nessa etapa ocorre a formação de metano, o principal constituinte do biogás justamente com o dióxido de carbono, e o gás sulfídrico, por bactérias metanogênicas. Já o segundo filtro foi construído para a retirada do gás sulfídrico. Foi colocado dentro do filtro esponjas de ácidos que contêm o elemento ferro. O gás sulfídrico reage com o ferro e produz o sulfeto férrico e o hidrogênio. Após todo esse processo, nós teremos apenas o gás metano, que será utilizado como fonte de energia. Do ponto de vista econômico, a construção e a utilização do biogás é viável? Pegando essa pergunta, agora nós iremos ver se realmente vale a pena. Bom, aqui nós temos 2 tabelas. Uma mostra os valores que nós gastamos no valor total com o biodigestor caseiro, que foi um valor total de aproximadamente R$ 670. A gente colocou na tabela que para você começar a lucrar em cima disso, baseando, obviamente, no valor do preço do botijão de gás hoje em dia, e é aproximadamente um botijão por mês, a gente colocou na tabela que para você começar a lucrar em cima desse valor pago, levaria em torno de 5 meses, certo? Isso para o biodigestor caseiro. Para o biodigestor industrial, o valor total pago foi aproximadamente 5.500. Então, também levando em consideração que mensalmente você gastaria 120 com um gás de cozinha, levaria em torno de 3 anos e meio, quase 4 anos para você quitar essa dívida, certo? Para você começar a lucrar. Certo. Aqui a gente tem um gráfico bem simples, só mostrando isso que eu já falei, em relação ao biodigestor caseiro. Então aqui nós temos um total de 5 meses, certo? Esse gráfico azul representa o valor total e o gasto mensal que você vai ter parcelando isso durante 5 meses. Aqui, esse gráfico laranja representa o gás de cozinha, que assim, no primeiro mês, como você começou a abastecer o biodigestor, você ainda está produzindo a matéria que você vai utilizar. Então é interessante, no primeiro mês você ainda vai utilizar. Aqui, esse gráfico laranja representa o gás de cozinha, que assim, no primeiro mês, como você começou a abastecer o biodigestor, você ainda está produzindo a matéria que você vai utilizar. Então é interessante, no primeiro mês você ainda vai utilizar, você vai gastar R$120. E no segundo mês só para ter um reserva, certo? E aqui no gráfico cinza tem o total do gasto do mês, certo? Que no primeiro mês seria aproximadamente 250, em setembro, no segundo mês também, e já começaria a ter uma queda nesses valores, certo? Chegando a 150, 125 mensalmente até dezembro. E a partir de janeiro você já teria lucrado bastante com isso, você começaria a lucrar, certo?
o valor médio e gasto e economia que a gente vai ter com isso. A economia atual, anual, utilizando o biodigestor caseiro, é de aproximadamente 1.400. Ou seja, a partir daquele momento onde você não tem mais o que pagar e você já está lucrando, estima-se que em um ano você lucra um total de R$ 1.400, que você pagaria caso você ainda optasse pelo botijão industrial, certo? E um fato bem interessante é que com a construção do biodigestor caseiro, você comparado ao biodigestor industrial, você economiza até 88%. Isso é um fato bem interessante da gente se observar, porque às vezes vale a pena, entendeu? Você pagar mais barato e ainda ter um lucro, né, mensalmente, anualmente, é bem interessante. Bom, basicamente... Então aqui nós temos o alimentador, por onde introduzimos a matéria orgânica, a câmara de decomposição e a torneira, por onde nós retiramos o biofertilizante. O gás gerado na câmara de decomposição corre pelas mangueiras, entra pelo primeiro filtro, retirando o CO2 da mistura de gases. Continua o segundo filtro para retirar o gás sulfídrico até chegar à câmara onde ele será armazenado. E após o armazenamento, a utilização.